Opa, e aí, mano, beleza? Cara, e se eu te falasse que na escola você aprendeu um teorema que tá errado, mano? Você acredita nisso? Um teorema que poderia ajudar muito mais sua vida e que na verdade tá te limitando porque ele tá te delimitando a certos casos. Quer saber do que eu tô falando, mano? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a como aplicar um teorema para diversos casos que não era para ser aplicado, né? Mas antes de ir pro vídeo, eu queria dar um aviso aqui. Eu criei um grupo no Telegram de estudos para você que quer tirar suas dúvidas lá e também, claro, tirar a dúvida de outras pessoas e ter um ambiente mais colaborativo. Eu acabei criando um servidor que vai estar aí na descrição, é no Telegram, então se você quiser entrar, é só clicar no link, beleza? E também agradecer a todos os membros do canal que suportam o canal e a gente tem um grupo de membros no WhatsApp, caso você queira entrar. Então é isso e vamos pro vídeo logo que para você aprender esse teorema, mano. Cara, eu falei aí no início do vídeo que você aprendeu errado um teorema na escola e isso não tá de toda forma errado, mas é claro que eu fiz uma hipérbole aí, né? Eu exagerei uma coisa. O que acontece de fato é que você aprendeu um teorema de forma incompleta, né? E na verdade você poderia utilizar ele de uma forma melhor nas questões se você soubesse a forma completa dele. Eu vejo pouca gente comentando disso, que é sobre o teorema de D'Alembert e o teorema do resto, né? O que diz o teorema do D'Alembert? O teorema de D'Alembert diz que se você tem um polinômio P e divide ele por ax mais b, e ele é divisível por ax mais b, então na verdade o P de menos b sobre a é igual a zero. Ou seja, o P associado ao valor da raiz de ax mais b é igual a zero, né? Na verdade, não é nem sobre o teorema de D'Alembert que eu vim falar em específico, mas sim sobre o teorema do resto, que é parecido, que diz basicamente, se você tem um polinômio P e divide ele por ax mais b, então o valor do resto associado a isso é o P de menos b sobre a, ou seja, o P da raiz do ax mais b. E muita gente, quando aprende esse teorema, aprende que ele só vale para divisor de grau 1, né? Ou seja, só vale quando você quer calcular o resto de uma divisão de um P por um ax mais b. E eu vou te mostrar aqui que, na verdade, serve para qualquer grau de polinômio que você quiser no divisor. Beleza? Então vamos aqui para a lousa para eu te ensinar como que você vai usar isso, né? Tá, então vamos aqui para a lousa, né? Então, basicamente, quando a gente tem uma divisão de polinômios, o que a gente vai ter é o seguinte, né? A gente vai ter um P de x sendo dividido, então vou botar o mesmo esquema lá de uma divisão normal, por quem? Por um D de x, que é o divisor, vai resultar num Q de x, que é o quociente, e vamos ter um resto como R de x, que é o nosso resto. Então, naturalmente, qual que é o esquema da divisão aqui, que você aprende lá no fundamental? Uma divisão qualquer pode ser escrita como o quociente vezes o divisor mais o resto. Não é isso? Perfeito. É exatamente essa a cara de uma divisão. Só que o que a gente vai ter aqui quando o D de x, por exemplo, o D de x é da cara a x mais b. A gente vai ter, então, basicamente isso. P de x é igual a Q de x vezes ax mais b mais R de x. Só que a gente tem que lembrar de outra coisa. Se o grau do divisor é n, então, obrigatoriamente, o maior grau possível do resto é o que? N menos 1. Ou seja, como o grau do meu divisor é 1, o maior resto possível é 0. Ou seja, o resto é constante. Não tem nenhum termo dependendo de x. Então, nesse caso, ao invés de escrever R de x, eu vou escrever só R mesmo, que vai ser uma constante. Não confundir esse R de x com esse R. Vou deixar até aqui R de 1, que é para o resto quando o divisor tem grau 1, né? Botar dessa forma assim. Então, o que a gente vai ter nesse caso? Se a gente vai ter, basicamente, se a gente fizer x é igual a menos b sobre a gente vai ter P de menos b sobre a é igual a R1. Por quê? Porque essa parte aqui vai zerar, correto? Perfeito. A gente tem, então, basicamente aqui o teorema do resto, basicamente provado. Só que, como que a gente poderia expandir ele para por exemplo, um divisor de grau 2? Como é que a gente faria essa parada, né? Como é que a gente calcularia o resto com um divisor de grau 2, né? Então vamos aqui para uma nova página que eu vou te explicar isso. Tá, então aqui eu tenho o esquema de uma divisão, por exemplo, de P de x por um polinômio de grau 2. Eu vou te explicar o raciocínio aqui e depois você vai entender que aplicar esse raciocínio para outros polinômios de grau maior vai ser extremamente simples. Perfeito? Então, o que a gente vai ter aqui nesse caso, né? Colocando naquele esquema da divisão de novo, né? A gente vai ter que P de x é simplesmente ax ao quadrado mais bx mais c, que é o divisor, vezes Q de x mais o resto. Quem é o resto nesse caso? Como o divisor tem grau 2, então o resto vai ter grau 1 no máximo, né? Então vai ser mais R de x, que eu vou escrever como
mx mais p. Então essa é a nossa cara. Porém, olha só que legal. A gente tem quantas variáveis, quantas incógnitas a determinar no resto? 2, m e p. A gente quer descobrir o resto, então a gente tem que saber quem é m e p. Então, para 2 incógnitas, a gente precisa de 2 equações para conseguir fazer essa parada, não tem? Então, vamos supor então que x1 e x2 são raízes de ax² mais bx mais c igual a zero, né? Vamos supor essa parada aí. O que a gente vai ter então se a gente fizer x1 e x2 nessa equação aqui, né? O que a gente vai ter? Bom, muito simples. A gente vai ter que o p de x1 vai anular essa parte aqui, então vai ficar simplesmente mx1 mais p. E se a gente fizer a mesma coisa para o x2, vai ser p de x2 é igual a m de x2 mais p. Então a gente tem aqui duas equações, duas incógnitas, pronto, matamos o problema. Se você resolver aí esse sistema aí, você vai achar as seguintes soluções. Você vai achar o m igual a essa parada e o p igual a essa parada, né? Então olha aí, a gente conseguiu determinar o resto de uma divisão, mesmo quando o divisor era de grau 2. E você pode aplicar essa mesma técnica para um polinômio de grau 3, polinômio de grau 4. Então olha só que legal. E essa técnica é muito boa para você descobrir restos de um polinômio sendo dividido por um divisor de grau qualquer. Agora tem um problema, que não sei se você percebeu aqui. Nesse caso aqui a gente tem duas incógnitas e dois sistemas, duas equações e duas incógnitas, né? Para x1 e para x2. Mas o que aconteceria, por exemplo, se as raízes fossem iguais, né? Fosse x1 e x1, por exemplo. A gente teria duas incógnitas e só uma equação. Então o que aconteceria? Bugaria o sistema. Para isso tem um contorno muito simples. Você só vai precisar saber derivada, mas se tu não souber também tranquilo, você vai entender nesse vídeo aqui. Vamos então pular para esse caso aqui que isso acontece. Então aqui eu desenhei a situação que você tem a mesma situação de antes, só que as raízes são x1 e x1, né? É raiz dupla no caso. O que a gente vai precisar usar aqui para sair desse negócio, né? Porque em tese a única equação que você teria daqui é que o p de x1 seria igual a mx1 mais p, né? Mas aí você tem duas incógnitas e uma equação, e aí você não saberia o que fazer. Para isso é muito simples, cara. O que a gente vai usar aqui? A gente vai usar o seguinte: se x1 é raiz dupla de um polinômio d qualquer, por exemplo, então a derivada do d também tem raiz x1. E beleza, isso é muito forte, por quê? Se a gente derivar essa relação aqui, a gente vai cair no seguinte: p' de x vai ser, aqui a gente tem um produto, né? Então vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né? Então o que vai acontecer aqui? A derivada do primeiro, então 2ax mais b, nesse caso, vezes o q de x, vou escrever embaixo agora, né? Então mais, agora, o primeiro vezes a derivada do segundo, então vezes q' de x. E mais agora a derivada do resto, né? Que é essa derivada aqui. Então que dá simplesmente m. Se você aplicar para um divisor de grau 3, vai dar o mesmo raciocínio por trás. Você vai derivando, né? E olha aqui que legal. Então, basicamente, você tem que, se x1 é raiz de ax² mais bx mais c, então x1 também é raiz de 2ax mais b, né? Que é a derivada do polinômio. Então, se você jogar o x igual a x1 nesse caso, você vai ter o quê? P' de x1 vai ser... Aqui vai zerar. Aqui também vai zerar. E vai sobrar só o m. Pô, então olha que maneiro. Se você derivar o polinômio p, jogar nesse ponto que tem a raiz dupla, vai dar a derivada do resto. Então, pô, aí que você mata. Duas equações, duas incógnitas, pronto, matou o problema. E, na verdade, você pode expandir isso para uma situação geral, né? E como que vai ser essa situação geral que a gente está traçando? É literalmente a aplicação disso aqui. Então, se tu tem um polinômio, um divisor no caso, de grau n, que tenha, sei lá, uma raiz x1, que se repete alfa vezes, você vai derivar, você vai escrever essa relação aqui, vai derivar alfa menos 1 vezes, né? Se eu não me engano, é isso. Vai derivar alfa menos 1 vezes e a raiz vai se manter para aquela quantidade de equações. E você vai conseguir criar um sistema para que dessa forma você consiga resolver as incógnitas do resto. Claro que isso é bem geral. Vou pegar uma questão aqui para a gente conseguir se basear no que eu estou falando, né? Então vamos pegar aqui uma questão para vocês entenderem melhor como que é na prática isso. Tá, então eu peguei uma questão bem simples para a gente aplicar essa técnica que a gente está falando, né? E essa questão está na tela. Ele pede o resto da divisão desse polinômio por esse quociente, né? Por esse divisor, aliás. Então o que a gente vai fazer? Bom, mesma coisa, né?
Primeiro a gente tem que saber o resto, né? Como que é a cara dele. O resto vai ser simplesmente ax mais b, né? Porque como o divisor tem grau 2, então obrigatoriamente o grau do resto tem que ser 1 a menos, que é 1. Se é 1, então é da forma ax mais b, né? Então a gente vai basicamente ter de novo ali aquela relação que a gente tinha lá no início, que era o quê? P de x é igual ao quociente vezes o divisor, que é x ao quadrado mais x, mais o r de x, que é ax mais b. Com isso a gente vai ter duas relações, né? Por quê? Quem que são as raízes de x ao quadrado mais x é igual a zero? Você concorda comigo que é x é igual a menos 1 e x é igual a zero. Então, quem que a gente vai ter? P de 0 é igual a A vezes 0 mais B, ou seja, B, que é o R de 0, né? Analogamente. E, de outra forma, a gente vai ter que o P de menos 1 vai ser menos A mais B. Então, essa aqui é a lógica, né? Quem que é o P de 0? O P de 0 é 0, né? Então, beleza, a gente já tem o B. E quem que é o P de menos 1? É menos 1 elevado a 110 mais 1, né? E quanto que vai dar isso aqui? Bom, isso aqui vai dar 2. Então, daqui a gente já mata, né? O B é igual a 0 e o A vai ser simplesmente menos 2. Ou seja, o R de x vai ser menos 2x, né? Então, questão aqui bem fácil, letra A, né? Então, você percebe aí como que a gente aplica um teorema aí que, em tese, era só para divisor de grau 1 e a gente aplica aqui para um divisor de grau 2, né? Que doideira aí, né? Então, basicamente isso aqui que eu queria ensinar para vocês. Espero que tenha aumentado o seu conhecimento aí, né? E é isso, cara. Bons estudos!